Glória a Deus. Como é bom adorar o Senhor. E declarar que só Ele é santo, declarar que Ele virá. E pedir a Ele que Ele nos prepare para esse grande dia. Você está preparado? Você está se preparando para esse grande dia? Não vou pedir para você levantar a mão, não. Mas essa é uma oração que a gente tem que fazer todos os dias. Nos prepare para esse dia, Senhor. A gente não sabe quando será, mas nos prepare. Que a Bíblia tem dito esses dias, essa semana eu conversando com meu filho, e a gente conversando sobre tanta tecnologia, tanta coisa que está acontecendo. E eu disse para ele: filho, o que me alegra em tanta tecnologia, o que me alegra em saber de tanta coisa que está acontecendo, dentro do que a ciência está fazendo, do que a China está inventando, é saber que a palavra de Deus não mente. Que nos últimos dias a ciência se multiplicaria. A ciência está multiplicando dia a dia. Que você sabe hoje, você já não sabe, já está velho do que você viu alguns minutos atrás. É assustador quando você conversa com a máquina e ela faz aquilo que você quer. Eu sou anti-máquina. Eu fico doida babando com aquele trem de IA. Um dia desses eu então pedi a IA para fazer um cartão para mim. E eu escrevi: chat, faz isso, dessa cor, dessa cor, dessa cor. Busque em Belo Horizonte a Igreja Metodista Congregacional, porque eu quero a logo dela. Oi, gente. Que terrível a resposta. Veio tudo o que eu pedi. E eu falo: chat, não é isso, faz isso. O trem vem. E ainda me faz pergunta: você está gostando? E ainda conversa comigo: você está de parabéns, isso que você escolheu está lindo. Misericórdia, irmão. Mas eu, chato, o que me alegra o coração diante de tanta tecnologia é essa palavra que é viva e eficaz. Então é sobre ela que nós cantamos, é sobre ela que testemunhamos e é nela que nós cremos. Porque Jesus está voltando, Ele não tarda em vir. Pastora, tem 2000 anos, desde que minha avó era viva, ela falava isso. Está aproximando, queridos. Eu me lembro, eu já falei isso aqui uma vez, quando eu lia que eu era adolescente, que viria dias que pais contra filhos, filhos contra pais. Isso para mim era um absurdo. O que é isso? Qual filho vai se levantar contra o seu pai? Qual pai vai se levantar contra o seu filho? Meu Deus, hoje manda matar pai, mãe, hoje manda matar filho. Bíblia que não mente, amados. E hoje eu quero refletir com vocês o que está em 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 28, a primeira parte, quando diz: examine-se cada um a si mesmo. Quero ficar só aí. Esse é o versículo que muitas vezes usamos para a ceia do Senhor. Mas eu quero ficar com esta parte A. Examine-se cada um a si mesmo. Que hoje nós possamos refletir esse examinar a nós mesmos. Porque nós examinamos o outro, nós examinamos aquele que está escrevendo, nós julgamos, porque hoje o tribunal da internet é um negócio incrível. O tanto de juiz que tem na internet, o tanto de cientista que tem na internet, é um negócio louco. Mas não é o lugar que o Senhor colocou a igreja dele. E nesta noite, nós devemos nos lembrar que essa palavra é viva, eficaz e mais cortante do que espada de 2 gumes. A própria Bíblia diz que ela mesmo entra, ela corta dos 2 lados. Pode imaginar uma coisa tão afiada que corta dos 2 lados, ela fura e ela corta dos 2 lados. Essa é a palavra para entrar no nosso coração. E eu quero meditar com vocês esse examine e lembrar de algo interessante que alguns escritores dizem, que os Salmos, o livro dos Salmos, ele é uma coleção de fatos da vida real. É um livro que nós nos vemos nele.
Quando nós lemos, nós vemos ali os salmistas reclamando da vida, dizendo ai, dizendo que estou doendo, meus inimigos estão me perseguindo. Ali é uma coleção de vida real, de fatos, de histórias antigas, mas histórias muito atuais. E muitas vezes nos vemos ali mergulhados em tanta dor, em tanta perseguição, de eu não sei se eu consigo. E o que é bom de ver e ler nos Salmos é saber que os salmistas diziam, eu não consigo, eu não posso, está me doendo, os meus inimigos me perseguem, mas o Senhor é Deus. O Senhor é poderoso para me livrar, o Senhor é aquele que me levanta. Então nós nos vemos vez ou outra dentro do livro dos Salmos. Nós não podemos escolher, amados, os acontecimentos da nossa vida. Nós gostaríamos, hoje eu não quero tropeçar, hoje eu não quero cair, hoje eu não quero que ninguém bata no meu carro, hoje eu não quero isso, eu não quero aquilo. Quem dera se nós podemos escolher as coisas. Não quero perder ninguém, não quero. Nós não podemos escolher muito daquilo que nos acontece dia a dia. Nós estamos vivos, as coisas vão acontecendo, as enfermidades vêm, a gente é curado, as enfermidades vêm, a gente é curado, mas nós não podemos escolher qual é. Muitas coisas esbarram em nós, mas também tem muitas coisas que nós podemos escolher contar a história daquilo que nos acontece. E a pergunta que eu deixo nesta noite, que eu faço para nós, que o Espírito Santo quer tratar no nosso coração, é o que? Qual a história nós vamos contar? Qual a história você tem contado? Nós cantamos aqui as 2 últimas canções. O que nós vamos contar? Quais os feitos o Senhor tem feito na nossa vida? Eu sempre gostei de ler livros que contavam testemunhos, histórias de pessoas. Até que um dia eu falei, Deus, eu preciso viver as minhas histórias, as minhas experiências. Qual a experiência você tem vivido com Deus e você tem podido contar? Eu tenho uma infância de um pai e de uma mãe que assentavam conosco, de contar histórias, mas só história ruim. Eles não tinham medo de contar história de assombração para nós. E meu pai era fácil. A luz acabava muito lá onde a gente morava. Podia acabar a luz, ele acendia uma vela e punha a gente para contar a história de assombração. Pensa como é que eu dormia. Dormia, né, gente? Minhas irmãs não lembram de absolutamente nada. Eu falo até hoje das histórias que eles contavam. Só no final da vida, meu pai começou a contar a história de si mesmo. Do que ele viveu, do que ele fez. Que a gente possa começar a contar a história do que Deus fez agora, amados. Do que Deus tem feito já nas nossas vidas. Nós não podemos olhar para a situação e reclamar dela sem viver, sem experimentar e dizer, Senhor, o que devo fazer agora? Qual é o próximo passo? Nós precisamos contar sobre a nossa fé. Precisamos contar sobre o fato das nossas ações e das ações de Deus em nós, da nossa esperança. Você tem que ter algo firme, algo que o Senhor fez em você. Deus fez nada em mim. Tá fácil você dizer, não quero contradizer, porque foi linda a palavra que o Deira falou logo no início. Obrigada pelos braços, pela voz. Queridos, isso até o ímpio tem. O braço o ímpio tem, as pernas muitos ímpios têm também, muita voz. Mas e de dentro para fora, aquilo que só o Senhor faz, daquele que busca Ele, é essa história, é isso que precisamos contar. Qual a história? Então, para a gente contar uma história real daquilo que Deus fez em nós, nós precisamos examinar o nosso coração e pedir que o Senhor examine junto conosco. Calvino disse que nos evangelhos encontramos servos falando do reino, falando de Deus, e nos salmos nós encontramos servos falando de si mesmo, falando da sua dor, pregando o evangelho a partir de si. Encontrando um Deus que faz de dentro para fora. Encontrando servos que se remoem, que sofrem, mas diz, Senhor, o Senhor pode curar, o Senhor pode vir. Como eles falavam com Deus, eles abriam o coração, eles falavam dos seus pensamentos, eles não escondiam do Senhor. Examinar o homem a si mesmo
É necessário, num tempo como esse, que a mentira é muito real, a hipocrisia ela é grande. Só quem tem Cristo para se examinar. Alguém escreveu que Deus está escrevendo sobre a nossa vida, sobre a sua vida, no livro dos livros. Você pode imaginar, a sua vida está sendo escrita? Eu costumo dizer que você tem que sorrir porque o céu está te filmando. Ele não só está te filmando dia a dia, mas ele está escrevendo a sua história. O que você está fazendo hoje, como você está vivendo hoje, está tudo sendo registrado. Parece até brincadeira, parece até um filme, mas não é, amados. A Bíblia nos diz que o Senhor está escrevendo, que o Senhor vai nos mostrar dia a dia do que estamos fazendo. Imagina, no índice do livro da vida, escrito o seu nome, a sua história. Agora a história de Helena, agora a história de Silvana. O que é que vai estar escrito nesse livro? O que, Elaine? O que vai estar escrito, queridos? No livro desta vida. Nós precisamos dizer ao Senhor o segredo do nosso coração. Porque é ruim esconder dele. Achar que pode esconder dele, melhor dizendo. É ruim pensar que nós podemos esconder de Deus o nosso pecado, é bater e esconder a mão. É ruim. As pessoas desconfiam, mas Deus sabe. As pessoas podem até imaginar, mas Deus sabe o que você anda fazendo. E o que equaliza os salmos é o reconhecimento da fraqueza do homem e do poder de Deus. O que traz equilíbrio nesses salmos é saber quem é, olhar para ele para nós dizermos: eu sou isso. Sou um pó, sou um homem miserável, dependendo de Deus. Mas um Deus que me socorre, um Deus que destrói os meus inimigos, um Deus que acampa os seus anjos ao meu redor, um Deus que diz que eu posso dormir em paz, que Ele vela pelo meu sono, um Deus que me prospera se eu for fiel a Ele, um Deus que não perde nenhum tempo. E Calvino reconheceu os salmos como a anatomia de Deus, da alma. E a gente pensa em anatomia, ciência. A anatomia fala de rasgar, fala de abrir, fala de descobrir, fala de não ter escolhas, porque afinal de contas estamos falando de um corpo sem vida. A anatomia fala de vulnerabilidade, ela fala dessa fragilidade. A anatomia, ela também fala de aroma. Me lembro quando meu filho foi fazer uma pesquisa de campo da escola, e eles foram na Federal, e lá estava então diante deles o corpo que eles estudam, e aquela meninada voltou com a renite tudo ruim, porque o formol quase matou aqueles meninos. Ele falou: mãe, a sala fedia. Mãe, tinha uma pessoa mergulhada no líquido. Anatomia fala de aroma, fala de nudez. Enquanto o homem precisa de um corpo inerte, um corpo sem vida, para estudar, para olhar lá dentro, para ver o que acontece, para ver como acontece, para saber, para te dar notícia depois que você for lá no médico. O Senhor, Ele não precisa tirar a nossa vida para nos dizer quem somos. O Senhor olha para dentro de nós, Ele sabe, Ele é o Criador. O que Ele nos chama é para uma fidelidade com Ele, dizer: Senhor, eu pequei. Senhor, eu errei. Estudantes conhecem o funcionamento do corpo, mas abrindo, mas ele morto. Deus conhece o seu funcionamento. A partir do momento que você se humilha e olha para Ele e diz: Senhor, estou aqui. Deus te conhece, amados. Deus nos conhece. Não é uma pessoa que nos abre diante de Deus. Eu não posso abrir o seu coração para Deus. Você não pode abrir o meu coração para Deus, mas você se abre para Deus. Por isso a anatomia da alma,
Por isso dizer, Senhor, eu estou aqui, agora eu vou me rasgar, agora, Senhor, eu vou me entregar. E eu quero ler com você o Salmo 139, onde o salmista, ele deixa tão claro, essa palavra de examinar. Há um momento que você se examina, porque a Bíblia diz isso, examine o homem a si mesmo. Para de apontar, para de dizer que o outro é pecador. Examine o seu coração. Mas ao mesmo tempo há um momento que, como o salmista diz, no verso 1, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já o conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões as Tuas mãos sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. É alto demais para nós, né, queridos? Para onde poderei eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderei fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me susterá. Em qualquer lugar, em qualquer tempo. Deus está lá, amados. 11, mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para Ti, a noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são luz. Tu criastes o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre da minha mãe. Eu Te louvo, porque me fizestes de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de Ti, quando em secreto fui formado, entretecido, como nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no Teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os Teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seria mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasses o inimigo, ó Deus. Afasta de mim os assassinos. Olha isso, gente. De repente veio uma alma ferida, doída, com medo. Porque falam de Ti com maldade, em vão rebelam contra Ti. Acaso não odeio os que Te odeiam, Senhor? E não detesto os que revoltam contra Ti? Tenho por eles ódio implacável. Considero-os inimigos meus. E aí no 23 ele diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em minha conduta algo que Te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Feche os seus olhos por um instante. Ao contrário da medicina, é você que precisa se abrir para Deus. Deus quer você vivo, consciente. Deus quer que você olhe para dentro de você e diga, estou aqui, Senhor. Eu tenho raiva, eu tenho ódio. Neste exato momento que você está pensando em você, que você está se examinando, o Espírito Santo examina você também. O que Deus está vendo agora, queridos? O que Deus está vendo agora? Ele vê dúvida demais? Ele vê um ser humano, uma pessoa que diz, eu vou só até aqui, não precisa me chamar mais, Deus. Vê uma pessoa desanimada, vê uma pessoa hipócrita, que sorri para todo mundo, mas tem uma raiva dentro de si.
O que Deus está vendo aí dentro de você? Uma fé inconstante? Hoje você crê e amanhã você diz, Deus não veio. Examine você, porque Deus está te olhando. Será que Ele vê um filho que não o reconhece como pai? Será que Ele vê a cegueira da sua alma? O que está exposto para Deus, diante de Deus nessa hora dentro de você? Você está tentando crer? Será que é isso que Deus está olhando? Ver um pouco só de esperança é maior o medo do que a esperança, maior a angústia do que a esperança. O que Deus está vendo? Nós vamos ouvir uma canção. E essa canção, ela faz um balanço, ela contrapõe os versos com o que somos e quem é Deus. Nós vamos ouvir essa canção e eu quero que você continue pensando. O que você tem dito que você é? Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Aleluia, Jesus. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Deixa Deus olhar para você, deixa. Com você se abrindo. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. Jesus. A tua voz me lembra e me diz que realmente sou. Ouça a voz de Deus, querido. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil eu me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim. O que diz sobre mim? Não tenha medo de ser vulnerável. Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. A minha identidade e valor só encontro em ti. Obrigada, Jesus. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil eu me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu pertenço. Eu creio sim, Pertenço, sim. o que diz sobre mim. Nós pertencemos ao Senhor, Deus. Tudo que eu tenho rendo aos teus pés, a mais ninguém. Entregamos a Ti a nossa vida, Pai. Os nossos pensamentos, nosso Te dei coração. meus fracassos e as vitórias te darei também. Te damos tudo nesta noite, Pai. Diz que amado sou, Aleluia. sem que eu me sinta assim. Obrigada, Espírito Diz Santo. que forte sou, Obrigada por quando nos há fortalecer. fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil eu me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, Aleluia. eu creio sim, no que diz Obrigada, sobre mim. Obrigada, Jesus. Eu creio sim, Eu creio. eu creio
entendemos nessa noite, Pai, que nós temos uma história a nosso respeito e a respeito do Senhor a contar. Nós temos, ó Deus, um reino a divulgar a partir do que está dentro de nós, porque o Teu reino está em nós. Nós queremos nesta noite, Senhor, que o Senhor continue nos tocando, que saiamos desse lugar sabendo que o Senhor é quem nos fortalece para um tempo como esse. Que é o Senhor, ó Deus, que cuida da nossa vida. Nós esperamos somente no Senhor, Pai. Nessa noite nós queremos declarar que nós não dependemos de um governo, nós não dependemos de pessoas, nós não dependemos do nosso dinheiro, do nosso ganho, nós não dependemos, ó Deus, nós dependemos do Senhor. Que aqui saia, levante-se uma igreja, Deus, que fale, que declare essa dependência, que declare que a esperança vem de Ti. Nós esperamos no Senhor, nós esperamos a transformação dos nossos filhos, a transformação dos nossos cônjuges, nós esperamos em Ti a transformação da nossa nação, nós esperamos em Ti, Deus, que a nossa igreja seja avivada. Nós esperamos em Ti, Senhor, que a nossa igreja, Deus, seja todos os dias restaurada pelo Senhor. Nós esperamos em Ti, Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer fazer em nós, o envio que o Senhor quer fazer a nós, tudo aquilo que depende do Senhor, ó Pai. Nós estamos aqui, Jesus. Nós estamos aqui, papai, para fazer e para viver o que o Senhor tem para nós. E nós vamos contar os Seus grandes feitos. Nós vamos contar a cura que o Senhor fez. Nós vamos contar o suprir, quando o Senhor, ó Deus, supriu a nossa necessidade. Nós vamos contar que Jesus está vindo. Nós vamos contar que o Senhor transformou pessoas. Nós vamos contar que o Senhor está vivo. Nós vamos contar uma história a Seu respeito, Deus. Porque nós somos íntimos, nós somos filhos, nós somos amados, homens e mulheres cheios do Teu Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor, dar a Ele a honra, a glória devida. Abra a sua boca, diga obrigada, Jesus. Louvamos o Teu nome. Abra a sua boca, diga aleluia. Não tenha vergonha em dar glória ao Senhor, em dar a Ele a honra devida, em dar a Ele a glória devida, porque Ele é digno, Ele é digno. Aleluia. Tenha bastante experiências com o Senhor para você contar. Tenha bastante. As lutas virão, mas queira contar as histórias que o Senhor vai fazer você viver. Querido, que você possa ir em paz, debaixo da segurança do Rei. Que Ele te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.